Olá, meus gatinhos e minhas gatinhas, sejam bem-vindos ao canal Ciência Rústica. Eu sou o professor Rainan Machado e estarei trazendo para vocês aqui nesse canal conteúdos de química, de física para o ensino médio e também curiosidades científicas. Um canal feito com esse objetivo, levar conhecimento científico para vocês, tá bom? Hoje nossa aula vai ser sobre isomeria plana. Inicialmente, então, queremos entender o que significa isomeria, né? Em primeiro lugar, o que é isomeria? Vamos lá, sem enrolação. Isomeria, então, ele é a parte da química que estuda o fenômeno onde eu tenho dois ou mais compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Como assim, professor? A mesma fórmula molecular? Não entendi. Lembra que as moléculas são formadas por átomos. Vamos pensar aqui, por exemplo, na fórmula molecular da água. Eu tenho que a fórmula molecular da água é H2O. O que isso significa? Significa que a molécula da água é formada por dois átomos de hidrogênio e um oxigênio. Então a fórmula molecular indica quem são os átomos, os elementos que formam essa molécula e quantos deles que são. No caso da água, os elementos são hidrogênio e oxigênio e a quantidade é 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Dentro da química orgânica acontece de ter 2, 3, às vezes até bem mais compostos que têm a estrutura diferente, porém eles têm a mesma fórmula molecular. Eles são formados pelos mesmos elementos químicos e a mesma quantidade de cada um deles, Embora seja a mesma fórmula molecular, a estrutura deles é diferente. É isso que a gente vai estudar aqui na isomeria plana. Primeiro lugar, por que isomeria plana? Porque eu consigo analisar em um plano, em duas dimensões eu consigo analisar. Então aí na folha do seu caderno ou no quadro, você consegue analisar a estrutura em um plano e perceber a diferença dessas estruturas. Você não precisa de ter uma noção em 3 dimensões, não precisa ter uma visão em 3 dimensões para entender. Aqui na isomeria plana não. Então vamos deixar de enrolação e vamos a cada um dos casos, começando com isomeria de cadeia. Na isomeria de cadeia, a diferença dos isômeros, dos dois compostos ou dos mais compostos que têm a mesma fórmula molecular, a diferença estrutural deles vai ser na cadeia carbônica, o tipo da cadeia carbônica. Olha aqui esses dois exemplos, o penteno e o ciclopentano. Ambos têm fórmula molecular C5H10, mas olha a estrutura do penteno. Ele tem uma cadeia carbônica aberta, enquanto o ciclopentano tem uma cadeia carbônica fechada. Tá aí, aqui é ciência rústica, até a letra é rústica. Então, o penteno, cadeia carbônica aberta, o ciclopentano, cadeia carbônica fechada. Eles têm a mesma fórmula molecular, olha aqui, ó, C5H10 para os dois. Porém, um tem cadeia aberta e o outro tem cadeia fechada. Isômeros de cadeia. Olha aqui também esse outro caso aqui embaixo, ó, o metilpropano e o butano. O metilpropano e o butano, ambos eles têm fórmula molecular C4H10. Eles têm 4 carbonos e 10 hidrogênios. Porém, olha aqui a cadeia do metilpropano é uma cadeia ramificada, enquanto a cadeia do butano é uma cadeia normal. Então, se eu tenho caras que têm a mesma fórmula molecular, porém cadeias diferentes, seja aberta e fechada ou seja ramificada e normal, esses caras são isômeros de cadeia. Beleza? Vamos para o próximo tipo de isomeria plana. Vamos falar então sobre isomeria de posição. O que vai mudar na isomeria de posição? A posição, claro. Posição do quê? Bom, pode ser a posição de um grupo funcional, pode ser a posição de uma ramificação ou pode ser a posição de uma insaturação. Lembra lá que insaturação é ligação dupla ou tripla, Beleza, coloquei exemplos para cada um desses casos, para grupo funcional, para ramificação e para insaturação. Primeiro caso aqui, ó, os primeiros exemplos.
é a diferença na posição de um grupo funcional. Ó. Esses três compostos aqui, todos são álcool, pertencem à função álcool, eles têm a mesma função. Mas fica ligado aqui a posição do grupo funcional. Olha aqui para você ver a posição da hidroxila. Para esse cara, está aqui no primeiro carbono, está no carbono 1. Já para esse cara, ela está aqui no carbono 2. E já para esse outro cara, ela está aqui no carbono 3. Então, ó, esse é o 1-pentanol, 2-pentanol e 3-pentanol. Todos são pentanol, né? São formados por 5 carbonos, né? E tem um grupo funcional OH, né, do álcool, porém a posição deles diferencia. O segundo caso, a diferença de posição de uma ramificação. Ó. Ambos esses caras são metilpentano. São pentano. Ambos são pentano que tem uma ramificação metil. Só que a posição dessa ramificação metil para o 2-metilpentano ela está lá no carbono 2, né? E para o 3-metilpentano ela está lá no carbono 3. Então a ramificação mudou a posição, isômeros de posição. Ou pode ser também uma diferença na posição da ramificação. Olha esse cara aqui, ó. Ambos são penteno, né? 5 carbonos que fazem uma ligação dupla. Mas esse cara, ó, a ligação dupla ele está a partir do carbono 2 e nesse caso está a partir do carbono 1. Então eles são isômeros, no qual a posição da insaturação é diferente aí dentro da cadeia. Então eles são isômeros de posição. Certinho, pessoal? Vamos para o próximo caso. Agora nós temos aqui isomeria de função. Qual que é a diferença deles? Claro, a função orgânica é diferente. Se você está aqui estudando isomeria, provavelmente você já estudou funções orgânicas, né? Se não, dê uma olhadinha lá para você aprender a identificar. Mas os dois casos clássicos que mais vão cair para você, que mais vai aparecer para você, é esse caso aqui, ó. O caso onde eu tenho um álcool e eu tenho um éter, ou quando eu tenho uma cetona e um aldeído. Esse cara aqui, ó, o etanol, ele tem a fórmula molecular C2H6O. E o metoximetano também C2H6O. Mas esse cara aqui pertence à função álcool e esse cara aqui pertence à função éter. Então eles são isômeros de função, pois eles têm funções orgânicas diferentes, tá bom? E esse cara aqui, ele tem a fórmula molecular C3H6O, é uma cetona. Esse aqui também tem a fórmula C3H6O, só que ele é um aldeído. Mesma fórmula molecular, são isômeros, funções diferentes, isômeros de função, tá bom? Lembrando que a cetona do aldeído eu diferencio que a cetona, o grupo funcional C-O aqui, ele fica entre carbonos e para o aldeído ele fica sempre em extremidade. Beleza? Próximo caso. Isomeria de compensação, ou também chamado metameria. O que muda nesse caso? Muda a posição do heteroátomo. Isso aqui é interessante a gente entender. O que é heteroátomo? As cadeias carbônicas são formadas por quê? Né? Em sequência, carbono. Só que acontece de, às vezes, ter um cara diferente, um elemento, um átomo diferente de carbono no meio da cadeia carbônica, né? Quebrando a sequência dos carbonos. Quando acontece isso, ele é um cara diferente de carbono, então ele é um heteroátomo. Olha aqui para vocês verem, ó, tem aqui carbono nessa extremidade, tem o carbono aqui. Aí, no meio desses dois carbonos, eu tenho um oxigênio, um heteroátomo. Só que observa aqui, ó, para esse caso, esse heteroátomo ele tem 2 carbonos à sua esquerda e tem 2 carbonos à sua direita. Já esse outro cara aqui, ele tem 1 carbono à sua esquerda e tem 3 carbonos à sua direita. Mudou a posição do heteroátomo. Se mudou a posição do heteroátomo, é metameria ou isomeria de compensação. Tá? Aí aqui pode ser
um oxigênio, né? No caso aqui desses éteres, e pode acontecer também com aminas, né? São os dois casos mais comuns. Então, olha aqui o nitrogênio nesse caso, ele tem 1, 2, 3 carbonos à esquerda e 1 à direita. Nesse caso, o nitrogênio aqui ele tem 2 carbonos à esquerda e 2 à direita. Então, se mudou a posição do heteroátomo, é isomeria de compensação ou metameria. Vamos para o último caso. Tautomeria. Tautomeria, ela é uma isomeria dinâmica, ou seja, ela está em constante movimentação, é um equilíbrio químico. Se você está estudando essa matéria aqui, química orgânica, provavelmente você está na terceira série do ensino médio e você já estudou sobre equilíbrio químico lá no segundo ano, provavelmente, né? Dependendo aí da matriz curricular do seu estado. Mas o mais comum é isso. E aí você sabe que equilíbrio químico você tem ali algo se transformando em uma coisa e essa outra coisa se voltando no algo o tempo inteiro, né? É isso que acontece aqui na tautomeria. Eu posso ter um equilíbrio químico entre um enol com uma cetona ou de um enol com um aldeído. Enol e cetona, o equilíbrio é chamado de equilíbrio cetoenólico e enol e um aldeído é chamado de aldo enólico. Aí, observa aqui, ó, um enol, né? É um cara que tem um OH ligado num carbono que faz ligação dupla. Ele se transforma em um aldeído. Ele pode se transformar em um aldeído. Olha aqui, ó. Esse hidrogênio que está aqui na hidroxila, ele vai migrar para o átomo de carbono, né? Ele vai vir aqui para esse átomo de carbono ali. E essa ligação dupla que está entre os carbonos vai passar para esse carbono e o oxigênio. Aí ele se transformou no aldeído, depois vai acontecer o reverso. O hidrogênio volta lá para o oxigênio formando o OH e essa ligação dupla vai voltar para entre os carbonos, formando essa ligação dupla aqui, né, formando aí um enol novamente. Então o enol se transforma em aldeído, o aldeído se transforma em enol, ou pode ser uma cetona, né? Lembra que eu acabei de dizer que a diferença do aldeído para a cetona é a posição desse C-O. Se o C-O aparece entre carbonos é cetona, se aparece em extremidade é aldeído. E aqui vai acontecer a mesma coisa, né? O enol se transforma em cetona, a cetona se transforma no enol, um equilíbrio cetoenólico ou um equilíbrio aldoenólico. Espero que tenha dado para vocês pegar aí as particularidades de cada um desses casos da isomeria plana. Pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser, né? Pode pausar, voltar, né? Dar mais uma pesquisada, assistir outras videoaulas, que aí você vai conseguir entender bem esse conteúdo. Não é um conteúdo muito difícil, não. Então, muito obrigado para vocês, meus gatinhos e minhas gatinhas. Aproveita para deixar o like, se inscrever no nosso canal Ciência Rústica. Vamos estar soltando sempre aí para vocês videoaulas de química, de física e também curiosidades científicas. Beleza? Abraço do professor Rainan Machado. Até a próxima.